Olá, amigos. Hoje, com muita alegria, vamos bater um papo bem descontraído sobre a divulgação do Espiritismo, em especial na imprensa. Temos aqui hoje um convidado muito especial, que é o nosso Saulo de Tarso Neto, que dirige uma das folhas hoje mais divulgadas no país, que é o Correio Espírita. Então, assim, sem mais delonga, vamos para esse bate-papo em torno da imprensa espírita. Saulo, inicialmente as suas saudações aos nossos queridos ouvintes. É um prazer, uma satisfação muito grande estar com a TV Nova Luz para falar de divulgação espírita. Vamos dizer assim que é um trabalho difícil de ser realizado, mas muito importante para levar adiante os ideais do codificador Allan Kardec. E não só é difícil, como você falou, e é importante, e, aliás, o Emmanuel já nos alertava, dizendo que não há maior caridade para com a doutrina do que a sua divulgação, né? É exato, o Emmanuel traz esse chavão, né, e nós vivenciamos ou procuramos vivenciar a divulgação espírita sempre na preocupação de manter a fidelidade doutrinária em Allan Kardec. Sim, agora foi bom você falar em Allan Kardec. Allan Kardec foi, podemos dizer assim, o grande idealizador da imprensa espírita, né? Com a Revista Espírita em 1858, ele lança semanalmente, e assim foi por 12 anos, depois a revista continuou, as bases da divulgação espírita. E o fez de forma grandiosa. Pediu a ajuda de um empresário, e o empresário quis saber logo qual é em termos lucro que ia dar, etc. Allan Kardec viu que aquilo iria contra, por exemplo, a verdadeira divulgação que ele queria fazer e bloqueou logo aquela iniciativa e passou, primeiro, ele com recursos próprios e mais ainda, sobre a sua direção, a ter o comando da Revista Espírita. Como que você vê isso? E foi nesse sentido que o senhor usou a palavra luta? É exatamente, Jorge, porque essa passagem está registrada no livro do próprio codificador, em obras póstumas, com o título A Revista Espírita. Então ali, Allan Kardec, ele traça um roteiro, né, para todos os espíritas, aqueles que quiserem, de fato, divulgar o espiritismo. Então ele coloca ali o detalhe da manutenção, se alguém for bancar a Revista Espírita com a interferência do periódico espírita, não deva levar adiante essa ideia. E também outro detalhe importante é da periciosidade da revista. Então, Allan Kardec traz para nós esse detalhe muito importante, porque não adianta você começar um trabalho de divulgação espírita e ele não ter a sequência do trabalho. Então, ele precisa ter a ética espírita de não receber dinheiro e interferências, e ele precisa ter o trabalho, a sequência da difusão do espiritismo do periódico, e naquela época a Revista Espírita. E outro detalhe importante que o Espírito coloca para ele, para que ele pudesse trazer para o periódico espírita os fatos notáveis do dia a dia que estava acontecendo no mundo. Mesclando... Caráter de modernidade. Exatamente, né? Mesclando os acontecimentos com a pureza doutrinária, com a doutrina espírita. E aos poucos, Allan Kardec ia passando esse conceito de espiritismo para os leitores da novel revista, né, do periódico espírita. E, além do mais, tinha algo interessante, Saulo. No exato momento que ele tinha um compromisso com o assinante, porque havia uns assinantes, né, esse compromisso com a periodicidade era fundamental. Não tinha como fugirmos disso, né? E Allan Kardec ficava preocupado com isso, porque nós tínhamos um compromisso com o leitor. Um outro ponto também importante é a variedade dos assuntos. Assuntos mais light, para atender a todos, assuntos, às vezes, de uma maior complexidade para aquele mais estudioso já de determinados assuntos. Sendo assim, aconteceu uma vez uma coisa muito interessante. Eu, fazendo uma pesquisa na Revista Espírita de 1858, eu vi um detalhe e que, daqui a pouco, vendo uma outra tradução, eu vi um outro detalhe. Aí eu falei, não está batendo.
Aí eu entrei em contato com o nosso Bezerra Noleto, lá da Federação Espírita de Brasília, que fez a tradução da Revista Espírita para a Federação Espírita Brasileira, e ele me disse, não, é porque essa é uma outra edição. Aí eu descobri o seguinte, que só no ano de 1858, que foi o primeiro ano da revista, saíram 4 edições que Allan Kardec fazia, inclusive, mudanças na própria revista, acrescentava numa nova edição uma nova informação. Com isso, mostra o quanto a revista era divulgada, era querida, era popular, ao ponto de ter uma edição de 1858 saída 4 vezes. O importante também é destacar nessa passagem que está registrada em obras póstumas, é a preocupação de passar a fidelidade doutrinária, a ética na difusão dos artigos. Então, tudo isso, o Correio Espírita também, eu já tinha lido e relido essa passagem de Allan Kardec, e a gente pode observar que nas páginas consoladoras, podemos dizer assim, do Correio Espírita, tem essa preocupação. No início, é tudo difícil, mas nós não ficamos na mão de nenhum empresário. Nós não negociamos anúncios que ferem a pureza doutrinária. Então, todo o início, eu repeti, foi muito difícil, porque foi um percalço fazer esse trabalho de divulgação espírita. Sobretudo, Jorge, porque divulgar o espiritismo já é difícil. Porque a gente ainda tem uma preocupação nas casas espíritas de estudar as obras de Kardec. Quando a gente sai um pouco das obras de Kardec, as pessoas falam, poxa, mas você está estudando essa obra? Estude o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Mas a gente precisa entender que muitos desses artigos que a gente publica, por exemplo, no Correio Espírita, são artigos da atualidade que precisam ser discutidos nas mocidades espíritas, nas casas espíritas, nas palestras espíritas, porque são temas atuais dentro de um enfoque espírita. Você sabe, Saulo, no espiritismo, nas suas origens, Allan Kardec foi convidado em 1861 para visitar a sua terra natal, que é Lyon, e também visitar a cidade de Bordeaux. Daí surgiu 2 empreendimentos, o jornal La Vérité, ou A Verdade, em Lyon, e o jornal La Ruche Espírita Bordelense, ou A Colmeia Espírita de Bordeaux. Em todos os 2, Kardec participava. Por exemplo, no jornal A Colmeia Espírita de Bordeaux, ele fez o editorial do primeiro número. Então, isso que você está falando, dessa fidelidade à obra de Allan Kardec, já era um compromisso dos próprios tempos do codificador. Depois, atravessando o Atlântico, nós vemos o Luiz Olímpio Teles de Menezes fundando o primeiro jornal espírita no Brasil, que é o Eco de Além Túmulo, em 1869. E o que nós encontramos? A Revista Espírita saudando e acolhendo o jornal baiano do Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, essa fidelidade fica claro nessa informação que nós estamos passando. A gente pode citar outros exemplos aqui também, do Caibar em São Paulo, com a Revista Espírita, o Reformador aqui do Rio. Então você vê, todo trabalho sério tem essa preocupação de não macular a imagem consagrada, conquistada por Allan Kardec, porque senão você perde a fidelidade doutrinária e você cai em descrédito. Muito bem, agora nós falamos então da época do Allan Kardec com a Revista Espírita, falamos de jornais da época do Allan Kardec, falamos da chegada da imprensa espírita no Brasil em 1869, vamos dar um salto na nossa viagem e vamos para o Correio Espírita que você dirige. Primeiro, quantos anos tem o Correio Espírita? Segundo, como foi que você idealizou esse projeto tão significativo para a divulgação doutrinária? Ô Jorge e amigos da TV Nova Luz, como disse, foi um trabalho difícil, mas ele já foi facilitado por um outro periódico que eu era editor. Então nós já tínhamos uma base, nós já tínhamos passado todo o percalço, problemas com gráfico, com problemas de
comercial, né, do jornal, de mídia. E nós já estávamos um pouco mais preparados para enfrentar uma nova luta, que seria a luta do Correio Espírita. Então, tudo eu vejo como um estágio de evolução. Então, o Correio Espírita ele foi fundado, teve a sua ata de fundação em 3 de outubro de 2004, em homenagem... Com 10 anos. Ao codificador, exatamente. Então, exatos 10 anos se comemora o jornal Correio Espírita. E ele veio, né, dando sequência, como disse, à divulgação espírita. E nós nascemos menores, claro, do que hoje. Nós nascemos com 8 páginas e bimestral. Hoje o Correio Espírita tem 20 páginas, ele é mensal e a gente está com uma tiragem em torno de 15 mil exemplares. E hoje, a partir de quando que ele passou a ser mensal? Ele passou a ser mensal já há algum tempo. Isso, no segundo para o terceiro ano de existência, ele passou a ser... Então, há 7 anos ele já é mensal. Né? Não tinha o volume que tem hoje dos artigos, páginas. De 20 páginas. Certo. E que as pessoas, se comparar com outro jornal, podem achar que ele é pequeno, mas não é. 20 páginas de informação espírita é muita coisa. Agora, o nosso querido telespectador, com certeza gosta de causos, né? E nesses 10 anos, qual foi, assim, a matéria que saiu no Correio Espírita que mais bombou, que mais trouxe repercussão, que você recebeu resposta dos assinantes? O que você tem, assim, para nos contar? Ô Jorge, foram várias manchetes que nós publicamos que houve uma repercussão muito grande. Naquela época, a nossa tiragem era de 5 mil e nós publicamos um artigo do Gerson Monteiro, que ele dizia, né, na manchete principal: abracei Chico Xavier materializado. Mas o Chico Xavier não estava encarnado? Estava. Pois é, mas essa manchete repercutiu, ele estava desencarnado. Ah, é? Ele estava desencarnado. Mas, na verdade, a matéria foi um chamariz para chamar a atenção do leitor de que, em épocas remotas, o Gerson esteve com o Chico Xavier e levou um abraço do Chico em desdobramento. Uhum. O Gerson estava numa cidade e o Chico estava em outra, mas o Gerson levou o abraço do Chico Xavier. Então, foi uma matéria muito interessante que repercutiu bastante. Mas eu queria contar um caso aqui, se me permite. Pois não. Se não me engano, no segundo ou no terceiro número do Correio Espírita, nós fomos fazer uma reportagem numa casa espírita muito antiga, na rua Carmo Neto, no centro do Rio, bem próximo ali ao metrô da Praça 11 ali. E então nós fomos fazer a cobertura dessa instituição muito antiga. Se não me engano, é uma das mais antigas do Brasil e a mais antiga, se não me engano, do Rio de Janeiro. E lá tinha um relógio de parede vindo de Portugal que há 20 anos não dava badaladas, ele não funcionava. E naquele dia ele passou a funcionar. Impressionante. Quem levou esse ectoplasma para lá, Saulo? É difícil, é impressionante. E tinha também uma Bíblia. E aí saiu a reportagem? Saiu a reportagem, lá os colecionadores, os estudiosos que nos acompanham, têm esse material lá. Ah. Né? E nessa instituição também tinha uma Bíblia que a gente não conseguiu fotografar a Bíblia. Com 2 máquinas fotográficas, nenhuma das duas conseguiu fotografar a Bíblia. E o que você acha? Por quê? Bom, mas aí, como eu sou insistente, eu pedi autorização à direção da casa, levei a Bíblia para casa e em casa eu consegui fazer um scanner da Bíblia. São fatos curiosos, né, que a gente fica, né, o porquê de tudo isso. E tem muitos outros fatos que a gente poderia ficar contando aqui a tarde toda. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Espiritismo Fácil, de Luiz Rui Rivas.
o autor é capaz de expor de forma prática, porém aprofundada, as vertentes filosóficas e religiosas que giram em torno do tema. Existe vida em outros planetas? Nos sonhos, podemos ver o futuro? Como é a vida depois da morte? Você encontrará as respostas nesta obra. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Como é que já está o Correio Espírita em sua visão internacional? Por exemplo, já está chegando na Europa, na América? Em papel, jornal não, mas nós temos um site e que nós conseguimos fazer a medição, né, a aferição, e a gente tem sim visitas no nosso site de várias cidades do Brasil, do interior do Nordeste, inclusive também do exterior. Mas o Correio Espírita papel ainda não. Mas a gente está com a divulgação muito boa, muitos assinantes, e o jornal a cada dia ele está chegando mais. E já em quantos estados que ele penetra? Ele penetra em 8 estados. 8 estados? 8 estados. Num total já de 15 mil 15 mil de tiragem, exemplares. E os colaboradores do jornal? Porque você sabe que o jornal, antes de tudo, para fazer-se baseado nessa dignidade que você falou, de se seguir o pensamento kardeciano, precisamos ter companheiros que realmente possam colaborar e que conheçam a doutrina. E esse trabalho a gente volta um pouco para entender a preocupação da redação do jornal Correio Espírita. Vamos voltar lá na Revista Espírita. Então, você precisa ter aquelas pessoas que são os colunistas, que são os articulistas, que realmente dominam o assunto espiritismo, para você ter credibilidade. Bom, para você manter o periódico, sem assinaturas, que de início é assim, você não tem assinatura e também não tem patrocinador. Então, o que levantou o jornal Correio Espírita foi a credibilidade e a pureza doutrinária. E com isso, nós fomos crescendo, os anunciantes foram chegando e as assinaturas também foram surgindo. Então a gente consegue manter o periódico nesse nível de pureza doutrinária. Sim, agora, quando lá você tem, por exemplo, lá os vários articulistas, você tem aquele que tem um jeito mais de repórter, né? Que vai nos eventos, nas palestras, nos lançamentos de livro. Hoje a gente está com uma nova dinâmica no Correio Espírita, isso de 4 anos para cá, que a gente tem um colaborador muito ativo, ele é aposentado, ele tem tempo para poder fazer esses trabalhos espíritas, porque o trabalho que o Correio Espírita apresenta, na sua vanguarda, na sua retaguarda, a gente não tem grandes profissionais. São colaboradores, né, que nós temos. Mas eu vou citar o nome dele, que é o Luizmar Ornelas de Lima. Vamos aproveitar e mandar um grande abraço para o Luizmar, né? E o Luizmar, ele gosta de fazer reportagem espírita. Ele sabe fazer. Então ele vai nas casas espíritas, traz o factual, que é importante para a mídia espírita, você saber do factual, o que está acontecendo no movimento espírita. Então, se o leitor do Correio Espírita quisesse ficar informado dos eventos, dos seminários, do que está acontecendo na mídia espírita, ele vai encontrar isso no Correio Espírita. E também vai encontrar os artigos muito interessantes dos acontecimentos, assim como Kardec, né, vertia para a Revista Espírita os acontecimentos da época na Europa, ele trazia aquilo para a visão espírita. E o Correio Espírita procura fazer isso também. Eu vi numa das reportagens do Correio Espírita, foi logo quando houve aquele acidente na boate
Kiss lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? Exatamente. E a reportagem falando sobre isso, e eu notei que era uma matéria muito consoladora, né? Era algo atual, algo que chocou o Brasil e o mundo, e o Correio Espírita estava ali presente, apresentando uma matéria também na visão espírita e do consolo. Exatamente, porque o entendimento que a gente tem, né, é de tragédia. Assim como foi o tsunami também na Ásia, teve essa tragédia aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, como você colocou. Mas se você pegar um jornal que não seja espírita, é diferente. O acontecimento é o mesmo, né? Só que o jornal, ele enaltece a desgraça, ele enaltece a dor. O Correio Espírita não, né? O jornal Correio Espírita, ele publica a consolação. O que nós devemos fazer, né, no momento daquele momento de prece, de oração. E a gente precisa, Jorge, entender que Deus é justo. Deus é amor. Isso, quando a gente lê uma matéria no jornal espírita de tamanha tragédia, a gente se conforta um pouco. A gente busca compreender, né, a dor humana. Muito bem. Agora, o Gerson Simões Monteiro, nosso grande colaborador na divulgação da doutrina espírita, autor de muitos e muitos livros, desde há muito, ou pelo menos desde que eu me lembro do Correio Espírita, está sempre presente lá em muitas e muitas reportagens, né? E também, quando há lançamento de livros do Gerson, nós temos matéria enaltecendo e mostrando os seus trabalhos. O Gerson está apresentando algo novo que venha, por exemplo, trazer ajuda para a divulgação do Correio Espírita? Você falou aí no lançamento do livro. De fato, vai haver no dia 21, às 18 horas... 21 de outubro agora. 21 de outubro. Seu mais novo livro, Regressou numa Esteira de Luz. Aliás, como que ele consegue dar títulos maravilhosos para suas obras, né? E Regressou numa Esteira de Luz será lançado em prol do Correio Espírita, aqui no Rio, no Shopping Tijuca, na livraria Saraiva, dia 21, e dia 23, no IEBN, né, Rua Coronel Gomes Machado, 140, antiga FEERJ, em Niterói. Exatamente. Em Niterói. Então, esses dois lançamentos. E o Correio Espírita, ele está comemorando 10 anos, e no decorrer, né, desses 10 anos, nós vamos lançar selo, vamos fazer algumas palestras, também novos livros serão lançados em prol da difusão espírita. Então a agenda dos 10 anos já está, podemos dizer assim, planejada. Está planejada, e vamos aos poucos, vamos executar esse trabalho tão bonito, porque 10 anos não são 10 dias, né, Jorge? Muito bem. Agora aqui nós temos a TV Nova Luz, está abrindo esse espaço para nós falarmos também da imprensa espírita e também do Correio Espírita. Nós temos também a nossa Federação Espírita Brasileira com seu reformador, e temos casas espíritas espalhadas pelo Brasil afora, e muitas com seus jornaizinhos, com seus periódicos. Eu pergunto, qual é a parceria dos espíritas com o jornal Correio Espírita? De alguma forma, eles facilitam a divulgação do Correio Espírita? Ô Jorge, no início a gente estava um pouco desacreditado, né, do próprio movimento, porque você sabe que o espírita, ele tem cultura, mas ele não tem o hábito de ler revista espírita. Se você fazer uma pesquisa nas casas dos espíritas, bem poucos têm uma revista, ou quase nenhum tem um jornal. Você vai encontrar as obras espíritas. Então eu acho que o espírita precisa começar a mudar essa cultura. Mudando como? Valorizando o periódico da instituição que ele frequenta. Pegando o periódico, levando para casa, oferecendo a um colega, porque tem sempre uma mensagem positiva de esperança. Por mais que seja simples e pequeno o periódico, ele sempre traz uma frase que vai nos chamar a atenção. Você sabe que, na imprensa espírita, o último grande jornal que esteve presente nas bancas, e que eu me recordo, dirigido pelo nosso
querido Janine Pasquale, né, e também o Américo, lá de São Paulo, nós tínhamos, né, o Jornal Espírita, que vendia nas bancas. De repente, parou essa divulgação nas bancas, o Jornal Espírita deixou de ser viável, né? Muito bem. Agora você está aí, presente nas bancas, você está me dizendo, em 8 estados, 8 capitais. Agora eu te pergunto, qual é a repercussão? Você, por exemplo, você está passando numa banca de jornal, você vê ali um leitor olhando para o seu jornal, uma pessoa que não é espírita, e você escuta ela fazer comentários, né? Como é que você se sente? O que você tem observado? Isso aconteceu já várias vezes. Eu, como usuário do serviço das barcas de Niterói, sentado em pé, a gente observava que tinha sempre uma pessoa lendo o jornal Correio Espírita. E ouvindo também, né, comentários a respeito das matérias dos artigos ali publicados. Então, eu acho isso muito positivo. Mas o que eu acho mais positivo, o Jorge e amigos da TV Nova Luz, é de poder chegar a uma banca de jornal e ver o Correio Espírita do lado dos principais jornais da cidade do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é um consolo, uma alegria muito grande de poder oferecer um produto diferenciado para todas as pessoas. Então, é uma oportunidade que a gente está dando também àquele transeunte, aquele frequentador, né, da banca, de poder adquirir um jornal Correio Espírita. Você sabe, querido telespectador, nós da TV Nova Luz também temos a nossa luta na divulgação dos nossos vídeos, das nossas aulas, das nossas conferências, né? E através do Clube de Arte, nós vinculamos vídeos mensais para chegar até o seu coração e iluminar a sua inteligência. Agora nós estamos aqui com o nosso Saulo de Tarso, falando do Correio Espírita, que parabenizamos também e recebemos aqui na TV Nova Luz a sua presença com muito carinho. Parabenizamos os 10 anos e queremos deixar esses últimos minutos para você agradecer e se despedir dos nossos telespectadores. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus a oportunidade de poder estar trabalhando na difusão do Espiritismo, tarefa não muito fácil, para aqueles, né, que frequentam as salas espíritas, aqueles que estão à frente, né, da divulgação espírita, é muito difícil. Mas eu acho que o consolo maior é de poder divulgar a doutrina espírita e não esperar a nossa transformação, né, moral para poder divulgar o Espiritismo, porque a gente estaria retardando mais ainda a difusão espírita. Então, a gente acha que não pode divulgar o Espiritismo. Qualquer um pode divulgar o Espiritismo. Basta ter vontade e acreditar, né, no potencial dessa doutrina consoladora para levar aos corações, né, tão amargurados desse país imenso e de tanta dor, de tanto sofrimento, ao menos o esclarecimento e o consolo das mazelas humanas e colocar, né, diante da lente do olho humano, né, a certeza que Deus é amor e que Deus, com certeza, está enviando para cada um de nós as bênçãos que a gente necessita para levar adiante esse trabalho tão bonito que é a difusão espírita. Então, Sol, que ele te abençoe, né, que Jesus te ilumine e que Allan Kardec te inspire em projetos abençoados como o do Correio Espírita. E a você, querido telespectador, fica aqui a oportunidade. Conheça o Jornal Correio Espírita, divulgue o Jornal Correio Espírita, divulgue a imprensa espírita e também os nossos vídeos, os vídeos aula e as palestras da TV Nova Luz. Muita paz, até uma próxima oportunidade.